O INAMP surge pela primeira vez, porque antes ele não tinha nem nome, havia uma contribuição de 1,2 dos servidores, mas no regime geral, não. INPS ficou com o mesmo nome, entrou a Dataprev, LBA e Funabem foram embora para o Ministério do Bem-Estar com a dona Dulce, uma pessoa corretíssima, mas ela levou os melhores programas da Previdência para o bem-estar. O projeto do idoso, o leite da criança e tal, tudo que estava dando certo, desmontou a Funabem também, e hoje a gente tem esse estado de coisa. E a SEMI, que era uma coisa maravilhosa. A gente comprava o sais lá fora, fabricava os comprimidos, o medicamento que precisasse, e dava ao segurado quando ele chegava. Aí, um dia a gente acorda e ouve, é sempre à noite que pensam, tem que fechar a SEMI, muita corrupção. Quem nomeia os diretores? Quem nomeia os responsáveis pelo órgão? É o órgão que tem que acabar ou tem que mudar os gestores? Pode passar. Ao mesmo tempo que foram se desenvolvendo, surgindo esses programas, surgiu também, vocês lembram, o SANDU, era um serviço de atendimento médico, agora está voltando o SAMU, então tinha os restaurantes para o trabalhador, perdemos muito ao longo do tempo. Estamos reconstruindo, não vamos perder mais. Numa nova reforma, nós fomos 40 mil, 80 mil, vamos 150 mil para Brasília. Não vamos admitir que se mexa mais na Previdência. Não é por aí. Começa reduzindo o juro, que não tem que mexer em coisa nenhuma, nem tirar direito, nem achatar coisa nenhuma. Na Constituição vem separado, então, as 3 vertentes da Seguridade, com os seus capítulos, aí cada um tem a sua lei orgânica, pode passar. Mas eu não falei na coisa linda, o Delúbio parece que não gosta muito da Constituição dos Direitos, hein, Delúbio? Hein? Porque quando o INPS resolveu que havia uma lacuna na lei, o trabalhador rural, ele podia produzir o café, o açúcar, o Brasil podia ser o maior exportador do mundo, mas o homem que estava lá trabalhando e fazendo isso, quando chegava aos 60, 70 anos, com câncer, com tudo, era um resto humano. Ele só ia dar trabalho, ele não tinha nenhuma proteção. Foi dentro do INPS que surgiu com Líbero Massari a ideia, vamos tentar proteger um trabalhador, nem na CLT, em coisa nenhuma. Aí se fez um programa chamado Pró-Rural, depois uma autarquia Funrural. O que dizia? Que o trabalhador que provasse que trabalhou no campo, ele poderia receber meio salário mínimo. Os inspetores iam para o interior procurar, o latifundiário não identificava, os sindicatos às vezes não, nem as igrejas. Esses inspetores, que eu conheci alguns, olhavam a mão dos trabalhadores, lixa, aí dizia, você é um trabalhador rural, concedia dignidade, respeito humano, houve na Previdência. Então, o único programa de inclusão social que já se fez no Brasil foi esse. Por quê? Porque esse é um benefício, aí fica essa discussão se quem tem que pagar o INSS é o Tesouro, o governo. O problema é que houve um vínculo de trabalho desse homem, não reconhecido pela legislação no tempo, mas que ele tem direito a receber parcela, como os outros têm. E aí a Constituição que o Delúbio não gosta, viu, Delúbio? Fez o quê? E o Valdir Pires dizia, não vamos poder pagar benefício menor que um salário mínimo. Aquele trabalhador rural ganhava meio, conseguiu botar o pé na porta da casa, passou a ter a cadeira melhor. Ele passou a ser arrimo da família, que ele passou a receber, com essa Constituição nossa, um salário mínimo. Ele é fiador, ele tem dignidade, ele está lá no interior. Hoje eles só são 15% lá, mas o Brasil já teve mais de 50% no interior, né? Estão morrendo, é um sistema que está acabando. Então, a Constituição fala nos direitos, na Previdência Social, olha lá, tudo que nós precisamos, olha, direitos na área da educação, da saúde, isso é muito lembrado durante as eleições, depois, nem sempre. A Previdência Social, a infância, a moradia entrou depois, através de uma emenda, pode passar. Eu não quero ficar toda a tarde tomando tempo deles. E no capítulo da Seguridade Social, ali estão os 2 artigos, quem concorre, quem paga. Em nenhum momento a gente encontra, a Previdência vai ser bancada por essa receita. Não existe isso. Eu não posso fazer cálculo que
que tem rombo, tem déficit, porque pega uma receita. Eu vou mostrar como é construído o déficit artificialmente. Você não pode esquecer que a Previdência Complementar, os grandes grupos internacionais, isso é um filão de riqueza. Amazônia, Petróleo e Previdência são as grandes cobiças nacionais e internacionais dos grandes grupos. Nós temos que ter muito cuidado. Defender a Previdência Pública, defender a nós também, a nós, da Previdência de servidores. Então, ali a Seguridade Social vai ser financiada pela sociedade, etc. Então, pode passar. Eu agora vou bem rápido, tá? E aí é importante. Aqui eu quero atenção. Delube já fez a palestra para nós dois, então eu posso entrar ali, né, Delube? Aí, quando eu lembrar de você, eu falo. A Constituição brasileira tem os 3 orçamentos. Orçamento fiscal, poderes da União, etc. É o orçamento de impostos e taxas e a CID. Só. Impostos, taxas e CID. Depois eu tenho o orçamento de investimentos, né? E o orçamento da Seguridade Social. Separado. Quando eu faço a previsão do orçamento, eu faço da Previdência, meu amigo Valdir lá e quem esteja, fazemos nosso, depois engloba. Quando eu falo orçamento da Seguridade Social, é só esse. Se eu quiser falar no todo, é orçamento geral da União. Orçamento geral da União. E o orçamento da Seguridade suporta perfeitamente pagar esses benefícios, paga hoje, ajudar o governo pagando o do rural, e ainda por cima, o Bolsa Família, a extensão da assistência social, e sobra muito. Porque se não sobrasse, o governo não levava 20% da DRU. Quem é que pode tirar alguma coisa de onde não tem? Então, no orçamento da Seguridade, o orçamento que não tem recurso é o primeiro. O orçamento fiscal de impostos e taxas não consegue bancar pagamento de juros e tal. Aí, quando querem falar, embolam tudo. Excedente de arrecadação, chega lá, a da Previdência sempre crescendo. O ministro Lupe está conseguindo 2,5 milhões de postos de trabalho formalizados neste ano. Formalizados. Pode passar. Aí nós temos, deixa eu ver, da tributação do orçamento, deixa eu ver o que está escrito ali. Aqui é que, para desmistificar o déficit, nós temos que ler isso aqui. Era tanto dinheiro. Se fosse legal tirar dinheiro do orçamento da Seguridade Social, o planejamento faria um depara. Igual transferência bancária da minha conta para dele. Não é legal. Ninguém pode tirar recurso nenhum da Seguridade. Os recursos da Seguridade são só para os programas dela. A DRU é inconstitucional. Aí vocês dizem, mas está na Constituição. Puseram lá, mas é ilegal. Porque diz na DRU, a DRU diz lá que é para retirar do orçamento da União. Orçamento da União é só o fiscal. Nós somos auditores e conhecemos isso muito bem. Para ser da Seguridade, tinha que estar lá no caput, escrito assim, poder desvincular do orçamento geral da União e dos fundos, etc. Não tem isso, não. É ilegal tirar. Como é que eu posso tirar o orçamento e deixar os programas? Não pode, é ilegal isso. Mas ninguém vai a fundo, como também ninguém vai a fundo para cobrar os 400 bilhões de reais que nós, auditores da Previdência, levantamos, junto com os colegas também da Receita, Previdência e Receita, hoje uma carteira única. O ministro Gabas falou outro dia, 400 bilhões, por que não executa isso? Aí diz assim, não, é porque muitos são falidos. Quem são os falidos? Eu não quero cobrar do açougueiro, nem do padeiro, para tirar mais postos de trabalho. Cobrar das empresas estrangeiras, empresas, grupo da área financeira, bancos devem, grandes conglomerados. Eu sou leão, ele também. Se nós fizermos errado a nossa declaração, em 2 meses nós estamos chamados lá. Eu quero também chamar o empresário que não paga. Por que só nós vamos pagar? Tem 400 bilhões de reais a Previdência para executar. Parece até meus precatórios, não executa, fica na gaveta. E a parte do patrimônio imobiliário, aqui em Santa Catarina não tem, nem o Estado dos Senhores, lá no Rio de Janeiro, a própria Procuradoria-Geral da União está num prédio da Previdência.
onde eu trabalhei na fiscalização. Não se criou nenhum crédito compensatório para a Previdência. Entra e fica. Não, o patrimônio da Previdência é da Previdência, é um ativo. Tem até uma lei 8779, de 2 de julho de 89, que diz como vai alienar o patrimônio da Previdência. Aquele que for inservível para sua utilização será alienado através da Caixa Econômica, 20% em cada ano. Nunca se fez. Lá na Avenida Venezuela, onde tem todas as varas criminais e de execução, aquilo tudo era um hospital, era um prédio do IAPM, que hoje tem repartição pública federal. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na Marechal Câmara 370, onde era a superintendência do IAPI. Aí eu pergunto, ninguém se interessa em realizar as receitas da Previdência, só dizer que está quebrada? Não está quebrada. Não está quebrada. Ninguém traz a planilha mostrando para nós que está quebrada, que não pode pagar mais do que os 540 que quebra. Não é verdade. Pode passar. Ah, peraí. Então, o que está escrito ali? De tanto transferir dinheiro para a Previdência, para o Ministério do Exército, Ministério da Agricultura, Ministério tal, transferência, pega o Diário Oficial, lá na Comissão de Planos, tira e repassa para outro ministério. Um deputado lá, que ainda vou procurar saber quem era, ele entrou e incluiu, conseguiu votar e incluiu no artigo das vedações, ali, a utilização dos recursos provenientes das contribuições, aquelas letrinhas, essas coisinhas que Delúbio sabe muito bem, é a contribuição de empregado em empresa. Não pode dessa, que eles erradamente chamam receita da Previdência. Não tem isso na lei. Não existe receita da Previdência. Todas as receitas são da Seguridade. Aí batizaram que essa receita do trabalho é receita da Previdência, mas não tem na legislação. Então, que dessa receita, que é vedada, a utilização dessa receita para a realização de despesas diferentes do benefício. Levavam tanto que eles disseram, essa aqui não, essa fica. Aí a turma que quer construir o déficit transferiu, utilizou essa vedação e disse, é só essa que vai pagar isso que está escrito ali? Não, não pode tirar dela para outra coisa. Mas, se eu tenho as receitas da Seguridade, é errado pegar uma receita e contra ela todos os benefícios. Hoje está nos jornais, 40 bilhões de déficit. Mentira, não existe isso, fiquem calmos. Seguridade vai muito bem, obrigada, com seus 87 anos de ajuda e de existência. Pode passar. Olha, eu paro a qualquer hora. O princípio da precedência da fonte de custeio está ali. Eu sou obrigada a identificar. Falei isso uma vez com a Lina, que foi a nossa secretária, ela começou a fazer algum trabalho lá, mas não sei, para a gente não deixar jogar projeto mais nenhum na Previdência sem identificação, princípio. Isso vem da emenda constitucional de 65. Pode passar. A construção do déficit, como é isso feito, hein? Deixa eu ver se daqui chega lá. Capaz de chegar, não, está muito longe, né? Não. Aqui, né? E se eu cair, você me pega? Aqui, a tal receita da Previdência, olha, a tal receita que chama da Previdência, que é a receita do trabalho, da folha de salário, olha, quanto arrecadou em 2007. Ah, sim, eles gostaram da minha voz, eu estou rouca, viu? Minha voz tem um tom mais alto. Então, aqui, olha, está vendo a receita da Previdência 2007, 8 e 9? E os benefícios previdenciários, eles jogam benefício urbano, rural, todos eles numa receita. Aí alcança aqueles 40. Olha de onde vem. Ah, gostei, obrigada. Valeu. Olha, quando vocês quiserem, eu paro. Mas o Delúbio foi tão perfeito, e eu tenho tanta emoção em falar nisso. Vocês não têm ideia o que é lembrar a carinha do segurado implorando a gente um direito que não querem reconhecer. Igual os nossos, que nós custamos a conseguir. Então, eu tenho aqui a receita da Previdência e o benefício. Mas não é assim que se faz, isso é mentira. Hoje está no jornal, de novo, falado, escrito, aquele casalzinho da Globo, 8 horas. O dia que eu morrer naquele horário, vocês sabem que foi uma reação orgânica de revolta. Eu já não aguento mais ouvir. Eu já não aguento.
Mas como eu sei que eles estão do lado e nós estamos do outro, nós estamos da verdade, eu vou mostrar a verdade. A receita total da Seguridade foi 354 bilhões de reais em 2007, e o total da despesa foi 281, com aquele benefício no meio. Olha quanto sobrou, 72 bilhões. Onde? No Tesouro. Mudem a cabeça, não tem esse ódio do INPS, hoje INSS, achando que lá tem um gavetão que todo mundo mete a mão. Não. As obras que foram construídas com recurso da Seguridade Social, não só da Previdência, é porque alguma autoridade... Acabei? Deixa eu falar, então, só 5 minutos do meu tema. Olha, olha a voz do povo. Olha, então, olha lá, não tem rombo nenhum. Em 2008, com aquele horror que houve da crise financeira, nem assim a gente teve déficit. Pode passar, passa bem rápido. Agora, os efeitos da desvinculação, aquela DRU que não seria aplicável. Olha as receitas nossas aqui, olha quanto saiu de desvinculação da Receita da União. Olha, em cada ano, 30, quase 40 bilhões, deixar de pagar precatório a contribuinte para mandar dinheiro de contribuição da Seguridade para outro destino. Essa é a verdade. Eu vim aqui dizer isso. Eu ia ficar só no servidor público, mas o Delúbio abordou quase tudo. Pode passar. Pode passar. Aí, o que nós temos hoje? Estou chegando nas PEC e vou chegar no nosso lugar. Porque auditor federal, estadual, municipal é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. É trabalhador e, por contingências, estão em blocos diferentes. Então, a PEC 233, da reforma tributária, olha, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer outra marcha, fora da Previdência. Sabe por quê? Cria o imposto sobre valor agregado, isso vem do tempo do Pedro Parente, mas ele foi ministro do Planejamento do Brasil e era funcionário do Banco Mundial. Então, ele tinha um pé no Brasil, um pé fora. Defendia interesses nossos e talvez outros, não sei, até eu conheço bem. O que essa medida faz? Pega uma receita exclusiva da Seguridade Social, junto com o PIS e a CID, aquela do combustível, e incorpora tudo nesse IVAF aqui. Receita, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Até dessa, com esse nome, transferem para outro lugar. Uma contribuição com esse nome. Aqui, adiante, nós temos, olha, também, como receitas exclusivas, a COFINS, a CLSS, ela vai ser incorporada, a contribuição sobre o lucro líquido, incorporada ao imposto de renda de pessoa jurídica. Então, misturando receitas da Seguridade, de um orçamento com outro. Então, abre o jogo. Olha, estamos mudando o conceito constitucional dos orçamentos do país. Vai ficar assim, porque as receitas somem, desonera a folha de pagamento. Estão falando em desonerar agora. E eu pergunto, os senhores são auditores, eu também fui muito tempo, ainda tenho a alma de auditor. Empresário, eu fui representante do Ministério da Previdência no Conselho do SESC e SENAC e disse isso aos empresários. Os senhores não pagam nada, porque no custo de um produto ou de um serviço que os senhores vão prestar, os senhores já incluem a parcela da Seguridade. São maus pagadores, são depositários infiéis, não repassam o que arrecadaram, pagam nada. Aí alguém me perguntou, não vou falar o nome que está muito na onda agora, aí falou assim, mas e se passar para 30% a contribuição do empregador? Eu disse, nós vamos pagar mais. Nós, contribuintes. Empresário não paga, amigos. Eles colocam na planilha de custo dos seus produtos ou seus serviços essas contribuições. Vai rápido, porque ele só me deu 2 minutos. Vai. Pode passar. Então, a PEC 233 cria aquele SMS, eu gosto, uma legislação só. Discuto o destino ou origem. Isso não é tão importante. Mas esse fundo de equalização de receita dá para os estados o que ele perdeu, ninguém dá para a Previdência as isenções e as renúncias que fazem. É injusto. Mantém desvinculação da Receita União e continua isentando de imposto de renda os grandes aplicadores. E não regulamenta o imposto sobre as grandes fortunas, prevista na Constituição. Vai rápido. E o servidor público, né, Delúbio, eu vou usar a sua tabela.
ele sempre contribuiu. O que havia era o seguinte, quando diz aqui que era para pensões, etc., e pecúlio, o sentido de pensão, e vem lá da lei Eloy Estables, que não é uma lei, é um decreto, no sentido da pensão, tinha pensão e aposentadoria. Houve um problema de nomenclatura, porque não se iria cobrar 6%, nem 9%, nem o que seja que está ali do lado, só para pensão. E até que pensão, olha, se perder meu maridinho que está doente, eu vou sofrer muito, eu não sei quantos anos eu vivo depois. Não tem viúva que vai ver 10 anos, 30, 40. Não se pode exemplificar com exceção. Não se pode. Eu escuto, às vezes, umas vozes vindo, dizendo assim, não pode executar, porque senão vai fechar. Eu não estou mandando executar a dívida do pequeno empresário, eu quero a do grande mesmo. É do grande que a gente quer. Meu trabalho foi eficiente, mas não foi eficaz. É eficaz na hora que eu cobrar de quem deve. E que governo é esse? Que só cobra do pequeno? Por que do grande não cobra? São 400 bilhões, o ministro Gabas, outro dia, deu eu tenho uma pasta de recorte, viu, Delúbio? Delúbio? Eu vou acabar. O Delúbio não quer que eu continue, olha. Vai, pode continuar. Continua. Aqui os regimes jurídicos, ele já falou, pode passar. Olha lá, a gente tem a classificação por trabalho, estatutário ou seletista, e a previdência, os 3, pode passar. Também não preciso mais falar se é obrigatório ou não, ele foi muito perfeito, pode continuar, nós já vimos isso tudo. O regime de previdência complementar, olha, coisas nós aplicamos. Da PEC 41. Eu já estou descontando desde 2004. Mas o governo não implantou a previdência complementar. Por quê? Porque hoje a nossa contribuição entra no custeio da máquina. O governo fica com ela toda, os 11%, do que excede aquele teto estabelecido na emenda. Mas ele teria que colocar dinheiro dele. Não tem. Vai ver no orçamento de 2011 se consta a cota da contribuição do governo para a previdência complementar do servidor. O governo vai deixar de ficar com o dinheiro todo da nossa contribuição de aposentado pensionista? É para cada um que eu pagar, ele paga um. Sabe quando? Nunca. E isso desestruturou o equilíbrio da Previdência Social. Eu tenho obrigações, eu primeiro pago para depois ter direito. Hoje eu já paguei, já estou recebendo, alguém chega e diz, paga de novo, para efeito nenhum. Isso não acontece na Previdência Complementar. E essa história de repartição, a gente tinha que chamar aqui, eu vou sugerir a vocês, convocar o professor Benedito Passos, da UFRJ, lá do COP, do Instituto de Matemática Aplicada. Ele fez um estudo, quanto o Tesouro teria de dinheiro se, desde esse 1938, tivesse feito as reservas, como se fosse trilhão, amigo. O professor Benedito Passos tem isso na UFRJ. O governo não está fazendo favor nenhum. Ficou com as contribuições, jogou no custeio a frente toda. Procura a nossa conta, vê de onde sai o nosso pagamento. Estou acabando mesmo, meu coordenador. Pode passar, pode passar. Então, a emenda 41, ele já falou muito bem, pode passar. Olha lá ela. Instituir a incidência da contribuição, entrou. Mas outras coisas não, né? Vai. Então, a 47 é como que uma emenda para corrigir horrores da 41. Conseguimos alguma coisa, mas não, por exemplo, a aposentadoria do colega, que ele é aposentado por invalidez, a correção da contribuição, da parcela de aposentadoria dele, anualmente, não corre mais como servidor público, ele já está transferido para o regime do INSS. Então, vamos trazer o fundo de garantia para o servidor, vamos trazer dissídio para o servidor, as outras vantagens que tem no outro sistema. Enquanto eu não igualar as vantagens, eu não posso comparar sistema nem misturar. É errado. Eu estou misturando aqui, peguei teto, o Edson Halber, do Mozap, estava conosco no Supremo Tribunal, quando, no 14 de agosto de 2004, eu escutei os ministros falando, não, temos que votar a contribuição. Houve uma DIN da magistratura, e aí eles foram votar. A ministra Ellen Grace foi fantástica, parecer dela, mas os outros ministros invocaram lá. Porque a Previdência está em perigo. Eu quase morri.
misturando o regime de servidor com o regime geral. Primeiro, que nós sabíamos que não estava em perigo nenhum, e segundo, que era impróprio fazer. Vai rápido, ele está me expulsando daqui. Não vou na regra de transição, Delúbio já falou, olha lá, os 60 anos, 35, pode passar. Proposta de emenda à Constituição em andamento, aqui eu vou dar uma corrida muito rápida. A 36 concede paridade às pensões, está vendo? Aqui, a PEC 210 é o retorno do anuênio, estão cuidando para nós. Nós temos que ir para a rua e para o Congresso conscientizar os deputados, senadores. Eles não conhecem nada de Previdência. Já fizemos esse trabalho interno na Câmara. Só o Tiririca que tem que provar, sabe ler e escrever. Parlamentar pode votar sobre um sistema que envolve todo o país sem conhecer nada. Aqui, a PEC, 270, volta só essa aqui. A 270, ela restitui o direito dos nossos colegas aposentados por invalidez a ter as mesmas regras que nós. Passa. Já vou sair. A 441, fixa limite para os poderes, regulamento também diz respeito a servidor público. Vão voltar, vai incorporar aquele tempo e recalcular a aposentadoria. Olha, quem não ouve dizer sossega, ouve dizer coitado. Não vai mexer numa coisa dessa. Então, a PEC 555 extingue a contribuição, né? Já foi tratada, houve problemas, mas quem tiver 65 anos não paga mais. A partir de 60, for aposentado, fica de 2% em 2% até não pagar mais. Vamos embora aqui. Agora, eu estou encerrando, viu, meu coordenador? Olha quanta coisa eu vou te passar que você não sabe. Olha só, olha só. Eu não sei se você ainda vai me ver, mas você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim. Lá, a Previdência Social, os mitos, pontos fortes e fracos. Pode passar, vamos na toda agora. Pode passar. Por exemplo, que o aumento do salário mínimo prejudica as contas do governo. Que governo? O aumento do salário mínimo, a incidência dele é sobre benefício e o orçamento da Seguridade Social consegue segurar. Um engenheiro que ganha 5 salários mínimos, na hora que ele sobe, outras categorias pagam mais, não é só o do salário mínimo. Ninguém mostra a planilha para nós. Ninguém mostra. Não é verdade. O aumento do salário mínimo, 50, e o Serra, quando defendeu isso, ele sabia, ele é um economista, R$60 a mais, de 510 para 580, para 600. Sabe o que vai acontecer? Vai para o mercado, compra um ferro de passar, entram os tributos. Um professor da Fundação Getúlio Vargas garantiu volta de tudo que se paga a trabalhador, pelo menos 46% volta em nível de aumento. Só faz uma conta